Olá, eu sou a Karine, professora de Português e Redação, e hoje eu quero fazer uma análise com vocês da redação da URGS do vestibular 2025. A redação, então, ela cobrou esse ano o seguinte tema: a memória sobre a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Então, o exame em si, ele apresenta o texto Incêndio no Museu Nacional provoca reflexões. O Brasil é um país sem memória? Do jornalista Leonardo Lixotti, publicado no jornal O Globo em setembro de 2018. Então, olha só, eles pegaram um texto lá em 2018 em relação ao incêndio que aconteceu no Museu Nacional, né, e trouxeram para a redação a seguinte situação hipotética. Eles sempre fazem isso, né? Quem já fez a URGS ou quem viu os meus vídeos ou as minhas aulas em relação à prova da URGS, ela sempre coloca para o candidato uma situação hipotética. Nesse caso aqui, nós temos a seguinte, né? O candidato ele vai ter que se colocar na situação em que ele é um morador de uma região do Rio Grande do Sul, entre as que foram recentemente afetadas pela maior enchente que atingiu o estado. Qual o ponto aqui, né? Em relação ao lado humano, né? Daí não sendo a prof de redação, mas sendo a Karine, que passou também por essa enchente, né? Teve aqui uma situação bem delicada em relação a isso. Eu acredito que é bem muito cedo para ser cobrado essa redação, né? Esse tema, esse assunto. Até porque muitos candidatos não vão precisar se colocar na situação hipotética porque eles viveram isso, eles passaram por isso. Então, redigir um texto com a dor é muito mais complicado, é muito mais tenso, né? Então, tirando esse lado prof aqui para análise, eu achei cedo demais essa cobrança. Porém, ele é pertinente sim, né? Quando a gente olha para essa questão de criar memórias, né? Fazer com que isso seja lembrado é muito importante, é muito necessário sim, né? Que as histórias, os problemas sejam lembrados. Só que a gente está falando de pessoas que viveram isso e vão ter que escrever uma redação sobre isso. E aí, esse é o ponto problemático de trazer esse tema para a redação da URGS esse ano. Um adendo, né? Fecha aspas, voltando agora para a situação hipotética que foi colocada para os candidatos. Então aqui, né, a partir daí, a partir dessa construção em que o aluno vai ser, então nessa situação hipotética, o morador dessa região, um grupo de cidadãos apresenta a ideia de criar um memorial para reunir materiais da catástrofe. Proposta que é rejeitada por parte da população. Então, nessa situação hipotética, tem pessoas que são contra a criação desse memorial, né? E aí, então, o tema vai ter que ser debatido em audiência pública e o texto do Lixotti, que é o jornalista lá que produziu o texto do incêndio do Museu Nacional, é apresentado como argumento favorável à construção do espaço de memória. Até porque no texto dele, né, o jornalista defende a importância de se criar essas memórias, né? Porque na visão dele, nessa visão ali argumentativa, o Brasil é um país sem memória, né? Essa pergunta é colocada no texto e também vai ter que ser articulada ali na construção da defesa do ponto de vista desse morador da região que sofreu essa catástrofe, né? Que sofreu com a enchente. Então, a controvérsia leva para a criação de uma comissão em que o candidato deve se posicionar sobre os argumentos do texto. E aí sim que entra o posicionamento do candidato, onde o vestibulando vai ter que dizer concordo com a criação desse memorial ou discordo. Eu acho que não é relevante, não é interessante se construir esse espaço de memória, né? Porque não é por esse caminho que a gente vai conseguir inibir com que isso aconteça novamente, né? Até porque a criação dessa memória da história, né, dos desastres, das catástrofes, todos esses traumas que foram vividos pela população, pela nossa sociedade, para alguns entende-se que é pertinente se criar esse espaço para que as pessoas olhem para aquilo e lembrem, não quero que isso se repita, vamos ter que fazer coisas para mudar isso. E tem outras pessoas que entendem que não precisa desse espaço para se solicitar mudanças, né? E aí vem toda essa questão de ter um espaço, a população lutar e exigir das autoridades, né, pertinentes, necessárias e responsáveis por essas mudanças, fazer com que a população perceba a importância de mudar os seus próprios hábitos, muitas vezes,
para que haja a diminuição da poluição, a diminuição, por exemplo, do descarte incorreto do lixo, as várias questões ambientais que estão em volta desse tema, né? Haja vista que aqui, nesse caso da enchente, é uma mudança climática, né? Já lá a questão do incêndio que foi provocado foi outro contexto, num outro cenário. Então, é bastante pertinente pensar nesse cenário, né, de se criar um espaço. E o candidato ele tem o foco nisso. Qual é a importância de a gente focar aqui nessa questão de argumentação? Se argumenta na redação da URGS, o foco ele deve ser totalmente no texto base, né? Então, se tu vai concordar com o autor, tu vai lá e traz a citação que tu concorda, lá o ponto de vista que fez muito sentido. Quando tu leu aquele texto, tu diz sim, concordo plenamente. Ou não, não concordo. Tu vai lá circular e diz assim, não, esse ponto aqui eu vou citar porque para mim não faz sentido, né? Não é por causa desse ponto aqui que se precisa criar esse espaço. E aí tu vai resgatar esses pontos para fortalecer o teu posicionamento a favor ou não dessa temática da criação do espaço ali de memória que precisa ser criado, tá bem? Então é isso, né? Se você gostou desse vídeo, curte. Até a próxima. Tchau, tchau!